Sejam todos bem-vindos ao nosso Pod Paiva Criminal, mais uma edição. E seguindo agora o nosso tema específico aí, né, sobre advocacia criminal, né, sobre direito penal. Vamos seguir a ordem ali cronológica, né, do processo. Então já tivemos aqui, né, convidados falando aí sobre a abordagem policial, flagrante, depois sobre a audiência de custódia e também sobre o habeas corpus, se tratando de audiência de custódia. E agora eu trouxe um convidado, né, veio de longe, Curitiba, Paraná, ele também é referência aí na advocacia, principalmente na lei de drogas, né? Faz um trabalho excelente, não só lá na cidade dele, em Curitiba, mas também no Brasil inteiro. É por isso que estava aqui hoje, fazendo um júri com meu amigo que está aí, Samuel Serrazzo, juntamente com sua namorada. A Laura também está aí, conheci hoje, perita. Mandar um abraço para eles que estão ali do outro lado. E tenho a honra de receber aqui, no Pod Paiva Criminal, Jefferson Nascimento, que é advogado criminalista e vai dar uma aula, vai ensinar para a gente uma troca de experiência boa sobre o inquérito policial na lei de drogas. Beleza? Então, você que é advogado, né, ele está curioso aí, depois lá que teve audiência de custódia, teve o habeas corpus, vamos falar do inquérito policial e vamos falar também do inquérito policial, né, quando ele é instaurado, o inquérito policial através de portaria, que não tem a prisão em flagrante, como que é também a atuação do advogado nos casos envolvendo aí a lei de droga, né? Lei 11.343 de 2006. Então, desde já, gostaria de agradecer a sua presença aqui, tá? Um espaço que eu tenho com o maior carinho, que toda terça-feira isso aqui para mim é uma terapia. Eu sempre repito isso, ainda mais agora, né, focado aí em temas da advocacia criminal, em temas aí que eu gosto muito, principalmente sobre a lei de drogas também. Então é uma honra ter você aqui para poder ensinar, até para a gente bater um papo, né, sobre essa advocacia interestadual, vamos dizer assim, né, no Minas Gerais, no Paraná, como que funciona. Então, seja bem-vindo aí ao nosso Pod Paiva Criminal. Primeiramente, muito obrigado. Estou imensamente honrado de estar aqui, Glauber, que te acompanha há muito tempo na internet, um dos pioneiros. É uma honra para mim você dizer que eu sou aí referência. Eu estou muito longe de chegar ao número de atuações que você já teve até hoje na lei de drogas. Eu espero poder estar contribuindo aqui hoje com algum conhecimento que a gente possa, mas quero deixar bem claro que eu estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. E uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei se você vai assistir isso aqui ao vivo ou não. Sejam todos muito bem-vindos e esperamos hoje aí todos nós crescermos juntos com o nosso conhecimento. Isso aí, né? O pessoal que assiste é muito importante, a audiência de cada um, então é legal também curtir para quem estiver assistindo aí no YouTube, né? Compartilhar, tá ao vivo também no Instagram. Depois não fica no Instagram, mas ficará salvo tanto no YouTube e também no Spotify, né? Porque às vezes está na academia, tá andando de carro, então para ouvir no Spotify é muito legal também. Então, né? Para quem gosta aí do canal, né? Pode curtir, compartilhar. Tanto no YouTube e depois também no Spotify. Então, né, sem muitas delongas aqui, vamos entrar no nosso tema, né, nosso objeto dessa noite hoje. Vamos falar como que é a atuação, a preparação, o que tem que ser feito. O advogado, ele não pode ficar apenas no escritório esperando que as coisas aconteçam. Ele tem que o quê? Tomar partida, ele tem que buscar o que é melhor para o cliente dele, vamos dizer assim. Então, vamos falar sobre duas coisas, mais focado na questão do flagrante, né, e do inquérito policial depois, como que ele é feito, né, o que o advogado pode fazer quando está ali na fase de inquérito ainda, e também em questão quando abre portaria para instaurar um inquérito policial, que é naquele caso que não tem o quê? Que não tem a prisão em flagrante. Então, conta para a gente aí, de modo geral, como que é, né, a sua advocacia, como que é o que você tem reparado aí, o que acontece no inquérito policial envolvendo a lei de drogas. Bom, quando você falou de flagrante, até gostaria de compartilhar uma dica, né, que seria a questão da caneta filmadora. É uma questão que muitos advogados não utilizam, mas é interessante que a gente tenha uma caneta filmadora para a questão do flagrante, por quê? Muitas vezes a gente vai bater boca, vai filmar, a polícia não gosta, te prende ali por desacato e você precisa fazer prova, quer mostrar trabalho porque a gente pode se complicar. Uma caneta filmadora pode te ajudar que você não precisa discutir, porque um tapa dado não dá para tirar. Sim. Então uma caneta filmadora ela vai garantir ali todas as suas prerrogativas. Sei que não é o assunto inquérito policial, mas até para fazer prova, já que quando... faz parte do inquérito, Isso, né? exatamente. Até porque o flagrante que a gente conversou ali, falei rapidinho, na lei de drogas, 80% é flagrante.
Foi porque trazer consigo, foi pego transportando, então vai pegar, vai autuar, vai levar na delegacia. Aqui em Minas Gerais é diferente, porque eu já atendi alguns flagrantes aqui. Primeiro aqui leva para a Polícia Militar, faz o RETS, depois leva para a Polícia Civil e demora aqui 10, 15 horas. Sim. Lá em Curitiba, é questão de 1, 2 horas, acabou o flagrante. Melhor para Então, trabalhar, né? muito Quem dera se rápido. fosse assim. Não, e eu falo quem dera, né? Igual a gente fica recordando aqui o tempo que eu tenho aí de advocacia, nesses 13, 14 anos que eu sou advogado. No início, né, lá atrás, chegava a fazer acompanhamento de 3, 4 flagrantes na semana. Nossa. Sabe? Nossa, Então, 12 horas. às vezes terminava um, era o tempo de estar trabalhando ali durante a tarde, já pensando numa liberdade revisória, na época nem audiência de custódia tinha, e o telefone tocava e já tinha que ir acompanhar outro, e normalmente assim, eu chegava na delegacia e falava, ó, os policiais, já vai, prepara aí celular, lanche, moletom, porque vai virar madrugada Sozinho aqui, é entendeu? impossível. Sozinho Não, é impossível. mas teve uma época que era sozinho, entendeu? Como é que você fazia? Na raça mesmo, nem sei. Eu Não conto dormia? nada, dormia não. Conto cada coisa aqui no escritório, o pessoal fala assim, Glauber, você passou por tudo isso? Lembro que de 2013 até 2015, no final de 2015, era 100% sozinho, entendeu? Não tinha estagiário, não tinha nada. Então, assim, e naquela época era muito mais complicado, né? Até porque hoje em dia tem centrais de flagrantes. Sim. Naquela época não, naquela época era de acordo com cada delegacia regional que tinha. Então, se tinha um flagrante em determinada região, ia para aquela delegacia. Se tinha em outra região, ia para outra delegacia. Então, tinha que descobrir em qual delegacia para depois, né, ir para lá para acompanhar. Então, era muito mais sofrido, entendeu? Eu imagino que você sofria muito, porque quando eu cheguei aqui agora, semana passada, atendi um flagrante com o Samuel, deu 12 horas, a gente fez um júri em seguida, descansamos um dia, fizemos outro júri hoje. Então, eu tô morto, não sei como é que você fazia. Graças a Deus, sempre tive, né, um condicionamento físico, aí, né, de atleta, mas sempre a cabeça muito boa, a mente, né, espiritual também. Então, assim, consegui passar por essa fase hoje em dia, né, nem preciso mais estar acompanhando o flagrante, né, porque eu delego funções aqui para profissionais excelentes, né, que tem aqui no escritório, então eles dão conta do recado. Até uma dica, assim, extra processual seria o advogado fazer academia, né? Porque o condicionamento tem que estar em dia, não daria. A nona, inclusive, fala isso, né, para o júri, tem que estar bem condicionado, porque tem júri que dura a semana, né, então o advogado tem que estar preparado, dependendo da situação, tem que estar preparado, tanto para a maratona de flagrante, como também para um júri que é extenso, né, então o advogado dependente tem que ter, né, uma preparação física, e nessa é atleta, uma preparação física, resistência física tem que ter, então, né? Mas vamos para o nosso... até ia falar isso. Então, quando não dá, a gente faz o flagrante, já fez essa live, vamos para o inquérito. O que acontece normalmente? Muitas vezes, vou passar um caso até para a gente entrar num tema meu. A gente fez a defesa de um rapaz que foi preso com 2.000 pés de maconha na sua casa e encontraram alguns documentos bancários na sua residência. O processo dele correu normal, porém, desses comprovantes, eles abriram um inquérito, que daí entra no tema, inquérito para investigar tráfico de drogas. O que um advogado tem que fazer? Simplesmente eu passo de dica assim, se o seu cliente foi intimado para ir na delegacia, aqui em Minas Gerais tem processo físico ainda, né? Sim. Lá em Curitiba não tem. Então, aqui ainda serve essa dica. É você ir primeiro na delegacia, pedir o acesso de inquérito, folhear, olhar se não está faltando folha, como que é físico, para ver se não tem um pedido de prisão. Nunca leve o seu cliente sem antes ir lá pedir acesso ao processo. Competição e dependendo para ficar mais formalizado, não tem necessidade, até mesmo com a procuração. Com a procuração. Para mostrar que você sabe trabalhar, que você tem experiência. Normalmente eu faço assim, gente, uma petição de uma folha, tá? Eu informo que eu estou sendo constituído para a defesa do meu cliente, que eu não tive acesso ainda ao inquérito policial antes do depoimento dele. Requeiro que seja redesignada uma nova data e, na oportunidade, estou juntando procuração. Beleza. Se não for segredo de justiça, não precisa, né? E dependendo também, eu já tive casos, né? Você vê, de estar pedindo vista de um inquérito com a petição, eu estava pedindo vista. Então, o delegado me deu vista. Beleza? Perfeito. Ele não deixou eu tirar foto. Ele não deixou eu tirar xerox. Tá? Ele falou assim, doutor... vista, só olha. No despacho dele, ele falou assim, vista, você pode olhar aqui na delegacia, você não pode tirar daqui para tirar xerox. Você não pediu cópia, pô, você pediu vista. Não, e além disso, tem que ser vista, cópia e fotocópia. Né, que dependendo também, você não pode tirar foto. Eu não sei, então tem que tomar cuidado com isso também. Não tem isso não, nunca passei vista por isso. Vista é vista. Cópia é cópia, fotocópia é fotocópia. Então aí, o pessoal de Minas já sabe, coloca na petição, vista, cópia e fotocópia. Isso aí, que aí, né, como assim, abrange tudo. Lá eu faço, eu tenho um kit flagrante. Não, inclusive já tive caso, o delegado me dá a vista e falar assim, não, doutor, não tira foto porque senão essas fotos vão circular por aí. Não, entendeu? É sigiloso, vai circular pra quê? Não, em caso que não é sigiloso, né? Tipo assim, é público. Mas aí o delegado, né? Isso aí muito tempo atrás, né? Quando, né? Na época lá, o telefone lá era
S2, mais ou menos. Hoje Nossa, já faz deve ser tempinho, S alguma faz tempinho. coisa. S21 já. Então às vezes fica com medo que a gente tá indo na delegacia querendo tirar foto para poder passar informações para outro investigado, então para poder, mas assim, mas é um direito seu, você faz o que você quiser com a foto. Foi igual o Samuel tava falando ali mais cedo. Tudo depende do exagero. Se é uma prerrogativa do advogado, se é um direito do cliente, tudo vai depender do exagero. Também você não vai chegar ali e começar a circular todo esse inquérito em grupo de WhatsApp. Isso acontece muito, né? Mas cada advogado sabe o que faz. Muitos advogados vão ali para ver quem são os investigados para angariar cliente, né? Mas então, até para concluir essa ideia, além de pedir para remarcar, quando tem dificuldade eu peço para ouvir virtual. Muitos dos meus clientes eu faço ouvir virtual. Se não quer remarcar, então meu cliente vai se virtual. Não dá, não tá viajando. Então muitos... E tem cliente que se sente até mais confortável, porque eu nunca vi. Fala intimação com o cliente, ele fica desesperado, entendeu? Uma suadeira, é um desespero e quer saber se vai ser preso. Então, seu cliente, né? Se ele se sentir mais confortável com uma videoconferência, pede a videoconferência. Peço videoconferência. E, caso seja insistência do delegado levar ele presencialmente, eu entro com HC preventivo muitas vezes. Pode ser que nem esteja querendo prender ele, né? Até com mandado de prisão de gaveta, né? Outra coisa interessante que a gente faz, acredito que você faça muito, né? Porque você tem muito mais experiência na questão da prática, eu peço para que o meu cliente, eu olho o que tem dele, né? Porque antes a gente pega a análise, analisa tudo, pede para remarcar e já, por exemplo, se está numa linha de investigação, eu já vou atrás, de acordo com o provimento 118, 2018, da OAB, investigação defensiva, já vou atrás daquelas provas que demonstram, você está pensando isso, mas já justificam. Porque se a gente demora muito para justificar, para demonstrar que o nosso cliente tem nada a ver, às vezes está investigando uma organização criminosa só porque ele recebeu transferência na conta ou transferiu para quem está sendo investigado. Se você demora, ele vai fazer quebra de sigilo, busca apreensão, vai ter todo um constrangimento. Sim, então seria, né, até pela celeridade processual, né? Você acaba contribuindo, às vezes, então, para o poder judiciário. Eu já vou lá, mostro para o delegado, não é bem isso, para tentar estancar para aquela investigação não ir adiante. Não sei como é que você faz. É bom, né, ser diligente, vamos dizer assim, né, buscar uma imagem, normalmente câmeras, né, de monitoramento eletrônico, fica salva pelo período de 30 dias. Então, você não pode esperar tanto assim após os fatos, porque senão você vai pedir uma câmera ali de algum estabelecimento privado e simplesmente vai falar, não, já apagou, né, porque normalmente fica 30 dias. Acho que é VDR, né? É VDR, se não me engano, né? DVR. Hoje em dia, com a tecnologia, nem sei mais. Eu falo isso, né, de coisa mais passada. Hoje em dia é nuvem, assim. já. Nuvem, né? Então, várias coisas você tem que já indicar ali no inquérito. Perfeito. Só que tem muitas pessoas, inclusive quando chega aqui no escritório, jovens advogados, que eles acham que não pode interferir no inquérito, né? Que o advogado não pode peticionar, que o advogado não pode requerer uma diligência, que o advogado não pode indicar ali uma produção de provas. Eles acham que isso aí é só no momento da resposta à acusação, sabe? E assim, e antes, né, quando eu comecei na advocacia, realmente era assim, mas tem mudado muito, entendeu? É igual hoje em dia, né? Essa questão do flagrante aí. Ouvir condutor, entendeu? De fazer perguntas ao final, né? Então, acaba que, dependendo, ela passa a ser ali parecido com a audiência mesmo. E no inquérito também tem a possibilidade de fazer isso, entendeu? Mas aqui, Paiva, isso aí é porque os delegados veem o advogado como vai atrapalhar o trabalho. Só que na Constituição diz que nós somos essenciais para a justiça. Então, isso eu sempre bato lá nas delegacias de Curitiba, eles não querem deixar ouvir condutor, não querem deixar fazer requerimento, não querem deixar eu ter acesso. Você vai atrapalhar, nós estamos de diligência. Calma, eu não vou intervir. Eu vou colaborar, porque é minha intenção que demonstrar que o meu cliente tem nada a ver com isso. E se ele tiver, a minha intenção é que tenha uma investigação justa. Sim. Porque se não tiver, vai ser anulado isso. Então é muito interessante atuar desde o inquérito, porque se tiver nulidade, a gente já consegue trabalhar desde ali. Até mesmo com cerceamento de defesa, né? Então você faz um requerimento, deixa registrado, você não está pedindo favor, você está fazendo seu papel de advogado, você faz um requerimento formal, né, por escrito ali, faz o protocolo, pega a cópia, para depois lá na frente, né? Se a investigação for mal feita, né, aí você vai pedir o quê? Vai pedir aí uma nulidade, dependendo, entendeu? Se não aceitou, né, que o seu requerimento ali, ou então, né, alguma falha na investigação, alguma ilegalidade aí, você tem condição de pedir a nulidade, mas desde que deixe registrado. Como o tráfico de drogas é um crime hediondo, atuar no inquérito às vezes faz a diferença. Tem gente que não acredita, não vou fazer nada. Mas nós já conseguimos alguns processos que não indiciaram nossos clientes. Porque era conta bancária, como eu expliquei, fui lá, demonstrei que ele tinha trabalho lícito, que ele tinha como ter aquele giro. E aí, como o delegado não tinha outros indícios além de um depósito, não tem como indiciar por tráfico. E é um crime que tem que atuar, né, Glauber? Tem que atuar, não tem como. A gente vê muitas pessoas
deixando o delegado, as próprias pessoas do processo rebaixar o advogado e, não sei o que fazer. Pô, vai estudar. E comece estudando pelo artigo 7º do Estatuto da OAB e o artigo 5º da Constituição. Artigo 7º, que são os nossos direitos como advogados e prerrogativas, e o 5º da Constituição, que são os direitos dos nossos clientes, que é onde nós não podemos negligenciar. Sim. É ali que nós devemos trabalhar. Falamos de inquérito, eu sei que está falando da lei de drogas, mas da lei de drogas eu acho um pouco mais limitado. Mas em questão de outros inquéritos, por exemplo, de homicídio, dá para fazer muita coisa. Você consegue, no inquérito, requerer herbes, requerer análise, juntar a prova e tirar o cliente dali. Provas digitais, né? Inclusive, também é interessante, na questão da lei de drogas, sobre o estudo da vida pregressa, né? Que tem por obrigação ser juntado ali, o estudo da vida pregressa. Tem também a questão do laudo preliminar, que você pode, né, que desconfiar daquele laudo preliminar, tanto é que tem o preliminar e tem o definitivo também, ou seja, já tem que ter o definitivo, porque às vezes no preliminar tem dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre aquela substância, né, que no laudo preliminar ali pode ter acontecido um erro, você tem mais o quê? Do que realmente atuar mesmo no inquérito policial, entendeu? Para buscar ali o que você pretende pra usar lá no futuro. Até mesmo se você já tem uma tese, né, que seu cliente vai confessar, mas você quer a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33, você já começa a trabalhar no inquérito para poder, lá na frente, em sede de alegações penais, pedir lá que reconheça, entendeu? Agora, se na verdade nós trabalharmos no inquérito e conseguir comprovar que ele é primário, não se dedica a atividades criminosas, não pertence ao crime, na resposta à acusação já tem a NPP. A NPP, 28A. Já tem o NPP. Justamente. Já conseguimos a NPP. Ainda mais que, né, há pouco tempo aí tinha que confessar, agora já nem está tendo isso mais. Mas mesmo, né, você confessou ali meio que, de maneira meio que informal, já pede o ANPP. Muito bom. Olha que interessante que você falou sobre o laudo preliminar que é suficiente para prender no flagrante ou para verificar, averiguar, constatar preliminarmente as substâncias. Teve uma cliente que procurou a gente, que não atuou no inquérito, mas também foi muito rápido, que a polícia prendeu ela e ela estava com remédio. E ela ficou 2 meses presa até contratar a gente, achando que era droga. Você ver. Gente, que absurdo, por causa de uma constatação preliminar que o policial fez. Aí a gente pergunta, até que ponto vale a constatação preliminar do policial? Até quando ela está viciada? Porque era remédio. E outro caso interessante, lá, você que você não vai acreditar, a polícia estava com escuta ilegal, tem que ser ilegal. E eles escutaram o nosso cliente vendendo, 10 quilos de maconha, dava 20 tabletes. E eles escutando foram no hotel prender. Quando chegaram lá, perdeu. Sabe o que ele tava? Madeira. Olha só. Ele tava vendendo madeira para outra pessoa. Então, a atuação no inquérito pode ajudar muito mesmo. Muito, né? É o que faz a diferença. E algum caso, assim, né, específico que você já atuou e que, né, vamos dizer assim, você fez algo que realmente fez com que seu cliente fosse absolvido, ou então alguma tese que você buscou para ele, uma desclassificação para o 28, alguma coisa assim. Você se recorda de algo específico que foi feito? Mas no inquérito, resolvendo na resposta à acusação ou alegações finais, desde o inquérito? Não, eu falo que o que você fez de produção no inquérito, que foi utilizado depois nas alegações finais. Lá pro final, então. Que se não tivesse atuado no inquérito, que às vezes as pessoas pensam assim, elas deixam para lá, vou esperar indiciar aqui para poder fazer alguma coisa. Então, o que foi feito no inquérito, né, da sua parte, que isso contribuiu para uma absolvição depois que você utilizou nas alegações finais. Eu adoro isso aqui, me chamam na internet, aí não posso nem falar que é o B ficar bravo, mas não sou eu, meus seguidores falam, rei da Lili, por quê? Parece uns casos, às vezes, que parecem sem tese, e a gente consegue arrumar. O que eu faço muito hoje? Provimento 118/2018, investigação defensiva. Acabei de chegar no flagrante, vamos dizer flagrante, eu já vou atrás das provas. Eu vou atrás de câmeras e muitas vezes a polícia... No tráfico de drogas, Glauber, você sabe, parece que os traficantes, os empresários, assim eu chamo os empresários ilegais, tem dia que eles acordam a fim de fazer justiça. Eles acordam e falam, hoje eu quero ser preso. A polícia tá andando na rua, ei, me aborda aqui. E quer saber? Lá em casa tem mais. Isso é muito comum, né? Lá em casa tem mais. E a polícia fala, não, ele me convidou livremente. O que eu faço hoje? A polícia falou isso, eu vou lá. Pego as câmeras já para não se perderem. Eu vou com o provimento 88, abro a portaria e falo, quero as imagens. Não consigo. Faço uma ação, peço para o juiz, desde o inquérito. Mas normalmente eu consigo essas imagens. Eu pego essas imagens e deixo separada. Mas eu peguei no inquérito. E aí, na instrução, a gente vai lá, deixa o policial falar tudo isso, depois eu junto essas provas que eu consegui no inquérito. Se eu deixasse para pegar depois, eu não ia pegar mais essas provas. Então, hoje em dia, a dica que você pode dar pro pessoal aqui é o seguinte, que
para ter uma boa atuação Tem que ser diligente. no inquérito policial, não basta só, igual você falou que agora, ser diligente. Você tem que também entender do provimento, né, para poder pedir o quê? Uma investigação defensiva. Só ser diligente não adianta. Além disso, tem que o quê? Que buscar fazer uma investigação defensiva. Não é E isso? aí, eu tô conseguindo muito, Glauber, resolver na audiência de custódia muitas vezes. Porque Sim. chega na audiência de custódia, eu já tô aqui, ó, os vídeos aqui falando que é tudo mentira. Sim. E aí o juiz olha assim, pô, tá claro a violação do domicílio. Então, lembra que eu falei do artigo 5º da Constituição? Lá tá, inciso 11, salvo engano, da inviolabilidade do domicílio. Não pode. E muitas vezes, para entrar na casa de alguém, com autorização, para impedir desastre, né? Ou com ordem judicial. E então, como não tem ordem judicial, porque muitas vezes existe escutas ou aconteceu o acaso mesmo, é só com a autorização do morador. E agora o que acontece? Eles entram e depois falam, assina aqui. Não é todo mundo que faz, mas a gente sabe que em toda profissão tem profissional bom, tem profissional ruim. Sim. Então não tem o que fazer. Tem, e não é má fé dos policiais. A gente sabe também que eles não têm todo o aparato necessário, não têm toda a ajuda do governo. Então eles estão dotados de boa fé, muitas vezes querem combater o crime. Mas combater o crime cometendo ilegalidade é ilegal também. E não podemos aceitar uma sentença baseada em um ato ilegal, certo? Sim. Então, o que a gente faz? Nós conseguimos, se tem uma denúncia de ilegalidade, já desde o primeiro momento que assinamos o contrato, mal ir pela atrás. raiz, né? Isso, Ir atrás. e fazer as provas. Deve ter pessoas perguntando, né? Ah, mas lei de drogas, inquérito policial, como funciona o prazo? Prazo. Está lá no artigo 51, salvo engano, que é diferente dos outros, não é 10, não é 15 como os outros crimes, é 30 se tiver preso e 90 se estiver solto. Prorrogáveis se justificado. Por isso que muita gente fala, são 190 dias para acabar o inquérito. Não, 180. 180, se não concluir, tem que relaxar a prisão. Não que acabe o inquérito. Sim. Prazo não tem, porque o crime vai prescrever lá de acordo com o artigo 109. Tá. E aí o advogado, nós falamos que o advogado tem que ser diligente, dependendo, tem até que fazer uma investigação defensiva. Certo. O que é melhor? Agora nós vamos lá. O advogado focar em soltar o cliente dele por excesso de prazo, não nem falar para a formação da culpa, não. Para encerrar o inquérito policial, é melhor ele deixar para lá, ou é melhor ele ser diligente e botar pressão e querer que encerre logo o inquérito e juntar, inclusive, né, ou até mesmo produzir provas no inquérito. Como que o advogado deve agir? Qual que é a estratégia, né? Claro que cada caso é um caso, né? Mas o que é mais comum na prática? O advogado pensar assim, já que está demorando, deixa meu cliente preso lá, mas daqui a pouco eu consigo para ele um excesso de prazo. Como você disse, primeiro de tudo, cada caso é um caso, Sim. vai ser na prática. Mas nós sabemos hoje que a lei de drogas, normalmente eles deixam preso pela própria apreensão. Olha a quantidade de drogas. Não são fundamentos válidos. Mas o que acontece? Há uma resistência para soltar. Então, o que eu olho nos meus casos, sempre falo para meus clientes, de 30 a 60 dias aí você vai ficar guardado, dependendo, porque a gente pega grande quantidade ou não, e eu foco na produção de provas para nulidade. Porque se anula, ele continua primário, ele é absolvido. Então, eu explico sempre, cara, às vezes é mais fácil gastar energia para te absolver do que soltar. Porém, por ser processos incidentais, se você tem uma equipe que não dá para trabalhar sozinho, sabe, né? Antes de você trabalhar, mas você consegue dividir. Tarefa. Você vai delegar, você vai cuidar da soltura, você vai cuidar da absolvição. Mas sempre que já cai pra gente, depois da custódia, ou se for o inquérito, fazendo um HC preventivo, ou se tiver um pedido de prisão, a primeira coisa que a gente faz já é analisar o caso, analisar a fundamentação da prisão, porque na lei de drogas, como tem regra para prender, tem regra para soltar. E a maioria da fundamentação é carente. Porque o que eu vejo aqui, né, inclusive eu já atuei muito assim, vejo também os advogados aqui, amigos de Belo Horizonte, região metropolitana, normalmente já até avisa a família, olha, o excesso de prazo são 180 dias. Isso. Por quê? Eles não preocupam, e eu também, com a questão do excesso de prazo para o inquérito policial, mas se preocupa só com o excesso de prazo para a formação da culpa, que é aquele que, não encerrada a audiência no prazo de 180 dias, a prisão se torna ilegal, tem que ser relaxada. E quando, né, não encerra o prazo do inquérito policial, é relaxamento de prisão também? E como que o advogado deve agir nesse caso? Ele deve manifestar, ou tem gente que vai, né, tá assistindo e pensa assim, pô, mas acaba que
vai colocar pressão na delegacia, aí pode ser que o delegado vai concluir indiciando só porque botou pressão para tem gente que faz isso. para tentar a liberdade dele, entendeu? Então eu sei que as pessoas vão pensar assim, é melhor deixar esse negócio do jeito que tá, que não? eu faço? Porque se eu cutucar isso aqui, ele vai indiciar meu cliente. Vai. Então E fala isso aí pra normalmente tem. gente. O que eu faço, Glauber? Vamos dizer que ele foi preso, certo? Preventivamente ou provisório? Preventiva? Foi preso em flagrante, beleza? E aí converteu o flagrante em prisão preventiva. Preventiva, perfeito. Sim. Artigo 316, parágrafo único. A cada 90 dias, o juiz tem que justificar a manutenção. Então, eu dou uma esperadinha ali, 70 dias, para caso, né? E falo, ó, doutor, justifique a manutenção. Nisso, ele vem justificar a manutenção. O que eles fazem normalmente? Reitero Sim. os fundamentos. Só que aí o artigo 312, parágrafo 2º, salvo engano, não sou muito bom de artigo. Ele diz que tem que ter fundamentos contemporâneos para manter preso. Só que na prática o juiz diz o seguinte: não tem fatos novos para soltar, não vou soltar. Mas não, o artigo 312, parágrafo 2º, salvo engano, vocês corrijam aí, mas eu tenho quase certeza que sim, ele diz: precisa de fundamentos contemporâneos para manter. Então eu faço ali esse pedido do artigo 316, parágrafo único, dizendo, ó, tá dando 90 dias, justifica aí a manutenção. Quando ele vem e diz, reitera os fundamentos anteriores, o que ele trouxe? Ele não trouxe fundamentos contemporâneos. Aí eu vou subir a HC dizendo a falta de fundamentação pela falta de contemporaneidade. Claro, dependendo da questão do que vai justificar. O inquérito não foi concluído, beleza? E aí você também bate na tecla de que o inquérito não foi concluído e que o fato novo não é que... O fato novo é não ter concluído o inquérito. Isso, exatamente. Então, o fato de não ter concluído é que tem o pedido de relaxamento, você está dizendo, né? Relaxamento. É que tem o pedido de relaxamento por causa da ilegalidade da prisão, que passou a ser ilegal por causa do prazo. Mas você entende que a prisão ela é ilegal, tanto na formação de culpa, como também para a conclusão do inquérito. Então, se passar o prazo do inquérito, também relaxamento de prisão. Né? Porque, no caso da falta de fundamentação 316A, seria uma revogação de prisão preventiva. Exatamente. Fundamento, isso né? mesmo. Já a questão do prazo, aí já é a questão do relaxamento de prisão. Perfeito. Exatamente. É que daí eu estou trazendo um novo pedido de relaxamento, dizendo que é ilegal por violação da presunção de inocência, o direito dele de um prazo de julgamento, prazo devido processo legal, do devido prazo para responder o processo. A gente faz o pedido de relaxamento pela ilegalidade que se tornou aquela prisão. Mas mas eu uso essa outra estratégia também. A maioria das minhas outras estratégias é essa, subir ali com o pedido de revogação dizendo que passou o prazo. Mas você consegue, né, subir um HC, o pedido de relaxamento, não deu certo, HC. E automaticamente eu faço outro pedido daí de revogação. Dá para você subir mais de um HC com temas diferentes. Sim. O que não dá, que eu até falo para todo mundo, já foi a aula de HC aqui, é não subir, se você tem 2 temas, não subir os 2 temas no mesmo HC. Divide por tempo. Senão, o desembargador, o ministro vai escolher. Tem 4 temas que você subiu. Ele escolhe o mais fácil, escolhe e nega tudo. Isso então, eu falo aqui nesse situação também. Perfeito. Essa é a principal situação. Entendi. Algo mais que queira falar dentro dessa questão aí, né? Do inquérito policial, né? De dicas, de como que é a atuação, de o pessoal entender mais como que o advogado deve atuar, uma mensagem sua, como que fica essa questão aí? Olha, procure nunca negligenciar no direito do seu cliente e principalmente se especializar. Estude sobre os direitos, garantias, mas principalmente quando se trata de inquérito, se demonstre solícita e cooperativo com o delegado, porque isso vai fazer diferença na hora que ele for indiciar ou até mesmo concluir o inquérito, ele não pedir a prisão do seu cliente, porque você colaborou. Então, você tem que chegar na delegacia e demonstrar para ele que você não está ali para atrapalhar, você está para colaborar. E aí, em questão do inquérito, não tem muito além do que produzir as provas, trabalhar, fazer requerimentos e cuidar da liberdade do cliente. Tem uma dica importante, né? Porque a gente fica esperando e tem um delegado que conclui o inquérito rápido. Sim. E qual que é, né, assim, a pegada dentro da advocacia criminal, buscando liberdade? Muito cuidado com isso, porque, pega a visão, teve a abordagem policial, a condução do autuado, né, e a ratificação, beleza? Perfeito. O delegado foi e ratificou. Normalmente o delegado não ratifica 33, parágrafo 4º. Não. Beleza? Se tiver mais de 2 pessoas, normalmente coloca 35. Certo? Dependendo, vai ter mais crimes aí. Na hora que o delegado, que já é um outro delegado da delegacia, né, que apurou ali, que investigou, pode ser que ele indicia diferente do despacho ratificador.
Então, o advogado tem que tomar cuidado e analisar bem, porque se tem uma mudança fática, se antes para converter a prisão em flagrante, em preventiva, foi utilizado o que está no despacho ratificador, e depois de indiciamento, por exemplo, não tem mais ali o artigo 35, associação para o tráfico. O advogado tem que ficar atento com isso, porque com base em fato novo, coloca lá na petição dele, na revogação de todo tamanho, fato novo, o quê? Ele foi indiciado no 33 caput. Não, Já é motivo que para poder revogar a prisão. Então tem que tomar muito cuidado também do que tem dentro do inquérito policial, fundamentação, na conclusão, e voltar lá atrás, desde o momento da abordagem, para perceber se realmente o que foi investigado foi o que os policiais colocaram no boletim de ocorrência. Outro dia eu falei heads aqui, o pessoal ficou meio assim, né? É que aqui tem, né? É o que foi colocado no boletim de ocorrência, realmente é o que foi utilizado no despacho ratificador, realmente foi fundamentado na conversão do flagrante em prisão preventiva. Então, a partir do momento que a autoridade policial que investigou, fez diligência, trabalho de campo, ela coloca algo para favorecer o seu cliente que não estava lá, ou então no entendimento dele, que pode ser contrário, tá? A polícia militar, no caso, isso aí é motivo para você poder soltar o seu cliente. É uma brecha que tem, entendeu? Bacana. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem casos, igual eu falei, que realmente, às vezes, acontece um Ctrl-C, Ctrl-V. Desde a formação lá do boletim de ocorrência até a sentença, vai repetindo ali, ó, tudo que foi colocado no boletim de ocorrência. Mas tem casos que pode ter uma contradição, né? Ainda mais quando é feito realmente uma investigação eficaz, eficiente, de quê? De colocar de forma contrária o que estava no início. Então, o inquérito policial é muito importante justamente para isso. Dependendo do que tiver no inquérito, pode até fazer um habeas corpus, trancamento da ação penal. Perfeito. Certo? É o tema que nós vamos falar aqui mais para frente, aí, de HC, a trancação da ação penal, porque ele é muito extenso. Então, vai ter, né, uma aula aqui também com algum convidado especial para falar justamente sobre trancamento, né, da ação penal com habeas corpus. Então, eu já tive muito caso, eu já fui perceber depois. Tem advogados, né, estagiários, que eles deixam o processo ir conduzindo e pensa assim, eu vou preocupar aqui só com a questão do prazo, indiciou, o promotor vai oferecer denúncia, ofereceu denúncia, foi citado, prazo de 10 dias para tentar a resposta à acusação, vou rolar aqui testemunha, vou preparar para audiência, que eu já sei que esse caso vai ser condenado. Tá, mas e se houve ali uma grande contradição da investigação com o fato? Então tem que ficar atento com isso, entendeu? Agora a gente trouxe ali, vamos atuar no inquérito para poder nas alegações finais. A gente consegue, atuando no inquérito, já atuar na resposta à acusação. Por quê? Nós sabemos que o tráfico de drogas, como eu disse, ela tem uma abordagem muito suspeita. Sempre é nervosismo, estava andando rápido, uso filme. Ou seja, são situações que não são fundadas suspeitas. Por isso que se você tiver no inquérito, ali no flagrante, e você conseguir fazer valer o artigo 7º, a linha 21, inciso 21, a linha A, que é você poder apresentar quesitos ali, você consegue perguntar para o policial, qual que foi o que foi que te levou a abordar o nosso cliente? O que te levou fundada a concluir? Suspeita, Exatamente, a fundada suspeita quando falamos de abordagem, né? E muitas vezes você conseguindo demonstrar, claro que tem delegado que não vai deixar você fazer quesitos. Vou explicar o seguinte, tá? Igual aqui temos o DENARC, que é uma delegacia especializada, beleza? E aí, no boletim de ocorrência, isso vem narrando posteriormente, coloca determinada rua e número, beleza? Só que aí a autoridade policial, junto com os investigadores, fizeram um trabalho de campo e uma diligência e perceberam que a rua que está lá mencionada, né, não foi o local da abordagem policial. Ou seja, tem coisa errada, porque eles já conhecem a região. Perfeito. E eles vão e falam, não, entrevistando moradores, foi na rua tal, número tal, a abordagem. Então, por qual motivo, né, que os policiais colocaram o endereço, um número, uma rua, E abordaram outro lugar. e foi em outro lugar? E aí, até para poder explicar, se me permite, para os telespectadores, é o seguinte, lá no artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele traz ali a fundada suspeita. O que é a fundada suspeita? É uma fundada
razão, desconfiança de que alguém esteja praticando crime ou com objeto de algo criminoso. Porque não é assim. Você tem direito de ir e vir livremente. A polícia não pode ficar abordando todo mundo, entrando na casa de todo mundo a bel prazer, porque isso abre brecha para muito subjetivismo e, em muitos casos, preconceitos. Vou abordar aquela pessoa por causa da cor de pele, por causa das tatuagens, por causa da roupa, e não pode. Então, para garantir um procedimento justo, ou seja, que todos sejam tratados iguais perante a lei, exige uma fundada suspeita. Então, para vocês que vão atuar na lei de drogas, tentem observar por que ele abordou. Qual que foi a razão? Encontrou droga? Beleza. Mas como ele sabia daquela droga? Porque tem julgados... da abordagem, né? Tem julgados que mesmo se você visualizar alguém com droga na casa, não é razão para você invadir. Sim. Mas falando da questão da abordagem em si, se você consegue trazer, então, aquela falta de fundada suspeita, na resposta à acusação, em vez de fazer uma resposta à acusação genérica, que é feio, Sim. né? Que, vou deixar rolar mesmo a testemunha da acusação. Não. Porque senão eu vou estar preparando prova para o Ministério Não, Público. isso aí é coisa de advogado. Isso aí não Antigo. existe mais. Você tem que ter resultado. E a melhor coisa, como você consegue mais cliente? Com resultado. Soltou, absolveu rápido, mais cliente. Então, na resposta à acusação, nós já trazemos todas as teses preliminares e quando o juiz, porque a maioria dos juízes vai falar que não, aí você sobe com o HC. Né? Que aí você vai entrar, tudo isso. Então, são estratégias que, desde o inquérito, se a gente usa corretamente, você absolve já antes. Então, é muito bacana essas dicas aí que você está trazendo, que a gente Muito tá falando. bom. Então, né, obedecendo aqui nosso horário, nesse espaço aí, né, até porque no Instagram tem um limite de tempo, nós vamos encerrar aqui, né, nosso Pô de Paiva Criminal com esse tema, que é muito relevante, né, para quem quiser saber mais a atuação do nobre colega aqui, né, sigam ele aí no Instagram, tá? Inclusive lá no meu stories lá tem a marcação dele, é só clicar lá, né, e começar a seguir, para ter dicas, para acompanhar a rotina, né, do advogado, inclusive de outro estado. Então é muito bom, tá? Queria agradecer a audiência de todos, né? Agradecer aqui o Paulinho, que é o nosso videomaker aí, que está operando sempre aqui o nosso Pô de Paiva ao vivo. Mandar um beijo para minha mamãe Cidinha, que tenho certeza que ela está assistindo também. E para todas as pessoas, né, que estão presentes aqui no escritório e também para quem vir assistir aí depois. Então, e agradecer principalmente você, meu amigo, por ter contribuído aí, né, com essa advocacia, continua trilhando esse caminho, você está no caminho certo, né, de buscar sempre ser atuante, diligente, né, de buscar o melhor, não pensando tão apenas na prerrogativa do advogado, mas pensando nos direitos, né, do seu cliente, porque às vezes eu deixo meu ego às vezes ficar ferido, mas eu gosto de resguardar os direitos do meu cliente. Então a advocacia é isso. Então, muito obrigado aí por ter participado e que isso aqui fica registrado, que daqui 20, 30 anos, né, poder assistir isso aí e lembrar, isso aí vai ser muito significante, beleza? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Quero mandar um beijo pro meu pai, minha mãe, pra Maísa também que tá assistindo em casa, né? Que é minha mulher, tá grávida, tá vindo meu bebê logo aí. Bom demais, hein? Agradecer mesmo por essa oportunidade e convido todos a conhecerem meu Instagram, @Jeff, JEEFFEH. E querem saber mais da lei de drogas? Pode ir lá no meu perfil que eu tenho um curso especial pra você. Aí, ó, já fiz o pitch de vendas, tá vendo? Então é Muito isso aí. obrigado, Aqui que é um espaço democrático aberto, aqui não tem censura de nada, tá? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até terça-feira que vem, no mesmo horário aqui, às 20 horas. Tenha uma ótima noite aí, quem estiver assistindo ao vivo, de terça-feira, e fiquem todos com Deus.